Olá, bem-vindos a mais uma atividade do ensino remoto da disciplina de microbiologia para o curso de nutrição integral. Na realidade, essa é a última aula sobre microbiota. Nessa aula, nós vamos focar principalmente nos mecanismos de controle da microbiota. A microbiota e o seu hospedeiro humano têm uma relação parasita-hospedeiro. Isso exige que o ser humano tenha mecanismos extremamente eficazes para controle da microbiota. Se você comparar o número de células do hospedeiro e o número de células da microbiota, você vai ver que existe uma grande desvantagem numérica para o hospedeiro. Se você pensar que desses 10 trilhões de células do hospedeiro, nem todas funcionam no controle da microbiota, existem células e grupos de células especializados nesse controle, por exemplo, como as células do sistema imune, você vai ver que essa desproporção é bem maior do que está representado aí. Então, o controle da microbiota pelo hospedeiro é um controle que tem que ser muito eficaz. Ele envolve mecanismos muito especializados e alguns deles nós vamos exemplificar ao longo da aula. O primeiro mecanismo, que nós já fizemos referência várias vezes, é a integridade do epitélio. Então, na aula anterior, nós falamos sobre a pele. Nós falamos que a integridade do epitélio da pele é uma barreira à transposição de bactérias. Então, a pele íntegra impede que as bactérias passem. Uma exceção que nós já comentamos várias vezes é quando existe maceração hídrica e você tem as leptospiras. Mas essa exceção é um evento bastante raro. Então, nós podemos considerar, de uma forma axiomática, que a pele é uma barreira à passagem das bactérias. As bactérias não conseguem vencer a integridade do epitélio da pele. Se você pensar no epitélio das mucosas, a integridade também é muito importante. Agora, muitos patógenos se especializaram em invadir o epitélio das mucosas, principalmente da mucosa do trato digestório. Então, existem patógenos, como a salmonela, como a shigella, que conseguem invadir o epitélio das mucosas do trato digestório. Então, a integridade do epitélio das mucosas é importante, com certeza, mas você tem que ter sempre em mente que alguns patógenos têm mecanismos de patogenicidade que permitem esses patógenos vencerem o epitélio íntegro. Um outro mecanismo muito importante, falando em trato digestório, são as válvulas e os esfíncteres. Então, nessa figura aqui, eu delimitei válvulas e esfíncteres importantes. Se você analisar essa figura, você vai ver que, na aula passada, eu já destaquei que as regiões do trato digestório, dependendo delas, possuem microbiotas totalmente diferentes. Então, vamos fazer a primeira comparação aqui. Na aula passada, nós comentamos que, arbitrariamente, a gente considera o estômago estéril. Não existe uma microbiota instalada no estômago. Já no duodeno, a primeira porção
do intestino delgado, existe uma microbiota instalada. É pequena, né? Nós vimos que é cerca de 100 UFC por grama de conteúdo, mas é uma microbiota. Essa microbiota, ela poderia passar para o estômago e comprometer as funções desse órgão. Só que isso não ocorre normalmente, por quê? Porque entre o estômago e o duodeno existe justamente um esfíncter que impede que essas bactérias passem do intestino delgado para o estômago. Ou seja, que você não tenha a passagem de bactérias da microbiota de um sítio que tem uma microbiota grande, entre aspas, em relação a um sítio que tem uma microbiota pequena. No caso do estômago, nem microbiota existe instalada. Então, esse esfíncter tem um papel extremamente importante. Divide uma área estéril de uma área com microbiota. Uma válvula muito importante, que talvez seja um exemplo mais exuberante em relação ao exemplo anterior, é a válvula iliocecal. Então, nós falamos que o ilho terminal tem uma microbiota e o ceco tem uma outra microbiota. Por que outra microbiota? Porque quantitativamente e qualitativamente essas microbiotas diferem muito. A microbiota do intestino delgado é relativamente pequena, logicamente no ilho terminal, como eu mostrei na aula anterior, ela aumenta, mas ela é basicamente constituída aí de micro-organismos facultativos e no ilho terminal você já tem bactérias anaeróbicas se instalando. Já o ceco tem uma microbiota muito grande, né? Nós colocamos na aula anterior que essa microbiota atinge 10 a 12 UF6 por grama de conteúdo intestinal. Então, é uma população bacteriana imensa. E ela não poderia refluir para o intestino delgado. Ela comprometeria a microbiota do intestino delgado. Ou seja, o intestino delgado, a sua mucosa, não estaria preparada para uma microbiota tão numerosa. Então, a válvula iliocecal divide esses dois sítios anatômicos, né? O intestino delgado tem a sua microbiota, o intestino grosso tem a sua microbiota. E quem faz essa divisão, quem impede a mistura dessas microbiotas, é a válvula iliocecal. Além disso, vou destacar novamente, a microbiota do ceco e de todo o intestino grosso, ela é constituída predominantemente por bactérias anaeróbicas, diferindo muito da composição da microbiota do intestino delgado. Então, no trato digestório, você tem vários exemplos, né, de válvulas e esfíncteres que dividem porções desse sítio anatômico que têm microbiotas diferentes do ponto de vista quantitativo e qualitativo. Um outro exemplo de mecanismo de controle é bastante interessante, é o muco. Está sendo exemplificada aqui a presença de muco no trato respiratório, ou seja, na mucosa do trato respiratório existem células especializadas em produzir muco. Esse muco recobre a superfície do epitélio dessa mucosa. E o que acontece se você inalar bactérias? Essas bactérias
não vão acessar diretamente as células desse epitélio. Por quê? Porque o muco forma uma barreira. E esse muco tem características extremamente viscosas. Então, além de impedir que as bactérias tenham contato direto com as células do epitélio, esse muco vai capturar, por causa dessa adesividade, dessa viscosidade, essas bactérias. Então, se você pensar num patógeno do trato respiratório, ele tem que penetrar nas vias aéreas e, para causar um processo infeccioso, é necessário que ele entre em contato com as células do epitélio do trato respiratório, onde estão os receptores aos quais as bactérias patogênicas a esse sítio anatômico vão se ligar e causar a infecção. Se você tem uma barreira, se você tem muco impedindo o acesso a esses receptores, esses patógenos não vão colonizar o trato respiratório. Então, o muco é uma barreira e, além dessa função de barreira, a viscosidade dele captura as bactérias que são inaladas e chegam aí às porções inferiores do trato respiratório. Lógico, essas bactérias capturadas, que estão no muco, tenderiam a se multiplicar. E aí vem um outro mecanismo de defesa que atua sincronicamente, atua em conjunto com o muco, que é o movimento ciliar. Então, o que faz o movimento ciliar? O movimento ciliar faz com que esse muco das vias aéreas seja sempre drenado para as porções superiores do trato respiratório. E com isso você elimina todas as bactérias que foram capturadas pelo muco. Então, você vê que muco e movimento ciliar atuam de forma conjunta, né? São ações sinérgicas. As duas se complementam. O muco tem sua ação complementada pelo movimento ciliar. Só um detalhe que às vezes as pessoas se pegam muito e que não é o nosso objetivo. Eu classifiquei esses mecanismos de controle, por exemplo, esses aqui, como físicos. Outros professores, em livros, na internet, você pode encontrar classificações diferentes, né? Você pode considerar o muco e o movimento ciliar como uma ação fisiológica, mas eu não queria que você prestasse atenção neste detalhe, a classificação. A classificação é uma questão de opinião, é uma questão de interpretação. O mais importante é você entender cada mecanismo e onde eles ocorrem, correto? Então, um mecanismo físico? Eu nunca vou perguntar para você, cite exemplos de mecanismos físicos. Porque, dependendo da sua opinião e interpretação, pode ser que você tenha exemplos que eu discorde. E aí é uma questão de opinião e interpretação, não vem ao caso. O mais importante é que você entenda cada mecanismo de controle, como ele age e onde ele ocorre. Isso é que é importante. Bom, então agora vou dar exemplos de mecanismos químicos. A mesma ressalta que eu fiz para os mecanismos físicos. Tá? Essa classificação é uma classificação minha. Como exemplo de agentes químicos que atuam no controle da microbiota, eu estou dando 3 exemplos aqui que agem sinergicamente na superfície da pele, que são a lisozima, os AMPs e os ácidos graxos da pele.
Já fizemos comentários sobre esses 3 agentes, né? E eu vou só retomar um ponto. Quando você sua, aumenta a umidade na pele. Essa disponibilidade de água vai fazer com que a microbiota ali presente se multiplique. E isso pode ter consequências desagradáveis para o hospedeiro. Não que o indivíduo vai ter uma infecção, não que o indivíduo vai adoecer, não é isso. Pode ter efeitos desagradáveis, como nós vamos ver mais adiante na aula. Para que isso não ocorra, o que o hospedeiro faz? Coloca no suor substâncias que, mesmo com o aumento da umidade, vão impedir a multiplicação das bactérias da microbiota. Então, você vê que o hospedeiro ele pensa e balanceia muitos mecanismos fisiológicos. O hospedeiro, obrigatoriamente, tem que suar. Ao suar, pode ocorrer efeitos desagradáveis pelo aumento da umidade da pele e os efeitos adversos disso. Para controlar isso, o que o hospedeiro faz? Coloca no suor substâncias que vão ter uma atividade antimicrobiana e restringir a multiplicação dos micro-organismos da pele, mesmo com o aumento da umidade desse sítio anatômico. Esses ácidos graxos da pele, eles são secretados particularmente nas áreas oleosas. Então, já classificamos aí a pele, colocamos que existem áreas da pele que são oleosas e nessas áreas existem muitas bactérias lipolíticas, bactérias que vão quebrar esses lipídios que conferem oleosidade à pele. E aí, dentro desses lipídios que são secretados para dar essa característica oleosa à pele, existem ácidos graxos que, ao invés de serem reconhecidos como nutrientes para as bactérias, vão agir de forma a impedir a multiplicação das bactérias. Então, você vê que é um mecanismo bastante inteligente. Ao mesmo tempo que você secreta um nutriente para conferir características próprias à pele, você coloca junto uma substância que vai ter uma ação antagônica, uma ação antimicrobiana. Outro mecanismo químico que nós já falamos várias vezes é o ácido clorídrico, que vai estar presente no suco gástrico. Esse ácido clorídrico, uma substância química, vai conferir um pH extremamente ácido. E esse pH extremamente ácido vai impedir a instalação de uma microbiota na mucosa do estômago. Então, não esqueça de prestar muita atenção nos detalhes da aula anterior, principalmente sobre o Helicobacter pylori, correto? Um outro mecanismo bastante interessante é a liberação de ácidos e sais biliares. Ou seja, o estômago ele é uma barreira à penetração de bactérias que vem junto com água e alimentos. Então, esse pH ácido do estômago, bacteriologicamente falando, ele tem como finalidade eliminar os micro-organismos que você ingere, junto com água e alimentos. Logicamente, alguns micro-organismos podem resistir a esse pH ácido
E aí, logo em seguida, no duodeno, você já tem um outro mecanismo de controle desses micro-organismos, que é uma alcalinização pela liberação de bile, e na bile você tem substâncias que têm uma ação antimicrobiana. Então, ácidos e sais biliares têm ação antimicrobiana. E eles atuam, essas duas substâncias, ácidos e sais biliares, atuam particularmente sobre bactérias gram-negativas. E aí você vai perguntar, mas por que sobre bactérias gram-negativas? Porque a maioria dos enteropatógenos são gram-negativos. Então, você vê que é um mecanismo dirigido para possíveis enteropatógenos que tenham resistido ao pH ácido do estômago. Então, se algum enteropatógeno sobreviver ao pH ácido do estômago, certamente ele tende a ser eliminado pelos ácidos e sais biliares e pelo pH dessa porção aqui do trato digestório. Um outro mecanismo que muitas vezes as pessoas se sentem incomodadas com ele é o cerume. Então, no conduto auditivo, você tem a presença desse cerume, né? Essas substâncias com caráter de cera, muito oleosas. Essas substâncias que constituem o cerume, além de impermeabilizar a superfície do epitélio, elas têm ação antimicrobiana. Então, além de você impermeabilizar a superfície do epitélio, impedindo o aumento da umidade local que poderia propiciar a multiplicação bacteriana, além dessa ação, o cerume tem, por si só, ácidos graxos que têm atividade antimicrobiana. Outro mecanismo químico, né, que a gente pode destacar é o pH ácido da urina. Nós já comentamos que a bexiga é um sítio anatômico estéril. E a urina se acumula na bexiga. E líquidos parados são extremamente convidativos à multiplicação bacteriana. Então, se por acaso alguma bactéria vencer os nossos mecanismos de defesa e chegar até a bexiga, encontrar urina parada na bexiga é algo ótimo para a multiplicação dessa bactéria. O que o hospedeiro faz, então, para impedir isso? Coloca a urina numa faixa de pH que é adversa à maioria das bactérias. Então, a nossa urina é ácida intencionalmente, pelo menos do ponto de vista bacteriológico. Ou seja, ela é ácida justamente para impedir, ou pelo menos dificultar, a multiplicação de micro-organismos que eventualmente cheguem à bexiga. Bom, agora nós vamos ver alguns mecanismos de controle que são bastante elaborados, são ações fisiológicas bastante elaboradas e que muitas vezes a gente nem percebe, a gente não vê a intenção, né, do hospedeiro nessa ação fisiológica em controlar a microbiota. Em várias partes do corpo existem fluxos unidirecionais. Aqui está sendo exemplificado o aparelho urinário. Então, nós falamos que na uretra anterior, a porção final da uretra, pode existir uma microbiota, muito parecida com a microbiota da pele, aí, da genitália do indivíduo. A bexiga é estéril, o ureter é estéril e o parênquima renal é estéril.
Mas, como eu acabei de comentar, as bactérias podem ascender e chegar até a bexiga. E isso pode ser um grande problema. Maior ainda será se elas chegarem até o parênquima renal. Então, vamos ver do ponto de vista patológico o que acontece. Se você tiver bactérias causando uma infecção na bexiga, você tem uma infecção urinária baixa, você tem uma cistite. Gera um grande incômodo, mas, para a maioria das pessoas, não é uma situação que coloca ela em risco de vida, né? Em geral, você vai ao médico, faz uma urocultura, verifica qual a bactéria que está causando o processo infeccioso, o médico prescreve um antimicrobiano e está tudo resolvido. Agora, se a bactéria ascender da bexiga para o parênquima renal, você vai ter uma infecção urinária alta. Essa infecção urinária alta coloca em risco o indivíduo. Além de ser uma doença muito mais grave em termos de consequências para o funcionamento aí dos rins, você tem a possibilidade dessas bactérias que já chegaram ao parênquima renal ganharem a corrente circulatória e causarem uma infecção sistêmica. E aí você está colocando em risco, né? Essa infecção está colocando em risco o hospedeiro. Para evitar isso, o que o hospedeiro faz? O hospedeiro faz um fluxo de urina dessa região, que tem que ser mantida segura, o parênquima renal tem que ser mantido seguro, para a uretra anterior. Ou seja, se algum micro-organismo tentar ascender e chegar ao parênquima renal, o que vai acontecer? Ele vai ser bloqueado pelo fluxo da urina. Ou seja, você tem um fluxo de uma área estéril, e que você quer manter estéril, por uma área que tem microbiota, e que você não quer que ascenda até o parênquima renal. Então, isso é um fluxo unidirecional. Isso aí é intencional. Isso aí é uma forma de controle da microbiota da uretra, uma vez que na bexiga, no ureter e no parênquima renal não existe microbiota. Se as bactérias chegarem a esses sítios anatômicos, você vai ter infecção urinária baixa e alta, como eu já detalhei. Um outro fluxo unidirecional, que muitas vezes a gente nem percebe, é a peristalse. Ou seja, o que é a peristalse? Né? São ondas que vão empurrando o bolo fecal do estômago para o ânus. Ou seja, se você lembrar, o estômago é considerado uma área estéril. O intestino delgado tem uma microbiota bastante reduzida. O intestino grosso tem uma microbiota elevadíssima. Então, você tem um fluxo das áreas que têm uma microbiota menor ou não tem microbiota, como o estômago, para áreas que têm uma microbiota mais exuberante. Então, isso é extremamente importante. Você está impedindo, né, que nesse tubo que constitui o trato digestório, você tem uma microbiota única, você tem sempre um gradiente decrescente, né, de população microbiana. E esse gradiente decrescente, ele é mantido, em parte, por causa da peristalse. Então, vocês vão estudar em outras disciplinas que quando o indivíduo perde essa capacidade aí de peristalse, você tem complicações extremamente graves. Né? Por quê? Porque você perdeu um mecanismo de controle extremamente importante da microbiota. Além de você impedir que
a microbiota aumente continuamente, né? Você, perdendo a peristalse, você possibilita que microbiotas de sítios diferentes se misturem, complicando ainda mais a fisiologia do aparelho digestório. Uma outra ação fisiológica que nós já falamos é o movimento ciliar. O movimento ciliar age sinergicamente com o muco, ou seja, quando você inala uma bactéria, vamos dizer que ela venha parar na traqueia. Ela vai ser capturada pelo muco, e esse muco ele sempre caminha do parênquima pulmonar, que é estéreo, para as vias aéreas superiores, que tem uma microbiota muito grande. Então, vai sempre de uma área estéreo, ou uma área que tem uma microbiota menor, para uma área que tem uma microbiota mais exuberante. Então, se você olhar, o hospedeiro tem vários outros exemplos de fluxos unidirecionais, correto? Então, é importante você reconhecer que esses fluxos unidirecionais, eles estabelecem um controle da microbiota, sempre levando os micro-organismos de áreas estéreis ou que têm uma microbiota reduzida para sítios anatômicos que têm uma microbiota exuberante, uma microbiota maior, uma microbiota com um tamanho incomparável em relação à microbiota de onde, né, está vindo esse fluxo unidirecional. Existem alguns mecanismos que são muito específicos. Daremos como exemplo desses mecanismos muito específicos alguns mecanismos biológicos, como a IgA secretória e os macrófagos alveolares. Ou seja, um outro exemplo de mecanismos de controle que agem sinergicamente. Então, vou voltar aqui ao slide anterior. Vamos ficar só na IgA secretória. O que é a IgA secretória? A IgA secretória é uma imunoglobulina, é um anticorpo. E nós já comentamos anteriormente que os anticorpos ficam no sangue. Só que o hospedeiro desenvolveu uma imunoglobulina capaz de agir na superfície das mucosas. Então, lembra que eu agora há pouco comentei que existem patógenos que desenvolveram capacidade de invadir o epitélio das mucosas. Isso faz com que o hospedeiro desenvolva mecanismos complementares à integridade do epitélio. Então, a IgA secretória é um exemplo. Ou seja, a IgA é um anticorpo que você encontra no sangue. Agora, o hospedeiro é capaz de dimerizar essa imunoglobulina, ou seja, no sangue ela é monomérica, tem só um sítio combinatório, é só metade dessa molécula aqui. No trato respiratório, por exemplo, e em outras mucosas, né, mucosas em geral, o que as células fazem? As células unem duas moléculas de IgA, dois monômeros, por isso que ela fica dimérica, dois monômeros juntos, e colocam uma cadeia secretória, uma cadeia que permite que ela passe pelas células do epitélio e vá para a luz, vá para o ambiente. Então, no caso aqui, vamos pensar no trato respiratório. Vamos pensar da IgA agindo aqui na traqueia. Essa IgA é secretada pelas células
da mucosa traqueal e ela vai agir na luz da traqueia, ou seja, onde estão os micro-organismos que podem, né, comprometer o trato respiratório. Então, a IgA secretória é uma adaptação a uma imunoglobulina do sangue, que possibilita que ela atue na superfície do epitélio das mucosas. E isso aí vai ser extremamente importante. Por quê? Em geral, essa IgA secretória, ela se combina com as substâncias da bactéria que reconhecem receptores das células do hospedeiro. Então, qual vai ser a ação final dela? Vai ser impedir a aderência específica. Então, nós já vimos anteriormente que as bactérias têm, no caso das gram-negativas, têm fímbrias, no caso das gram-positivas, existem os ácidos teicoicos, ou seja, substâncias especializadas em reconhecer receptores das células, das mucosas do hospedeiro, possibilitando que a bactéria se ligue, colonize e venha causar uma infecção. O hospedeiro, sabendo disso, o que faz? Pega uma imunoglobulina, confere a ela propriedades secretórias e ela passa a agir na superfície da mucosa, se ligando às bactérias antes que elas façam aderência específica ao epitélio. Então, é um mecanismo muito bem desenvolvido. Aí você poderia falar, bom, mas aí eu tenho a bactéria, ela está com o seu mecanismo de aderência específica obstruído pela IgA secretória, e aí, essa bactéria vai ficar aí? Não. Ela vai ser fagocitada, né? Quando as bactérias têm anticorpos ligados na sua superfície, essas bactérias se tornam extremamente atrativas às células fagocíticas. E aí, o que acontece com essa bactéria que está revestida com IgA secretória? Ela será fagocitada por células fagocíticas que são colocadas justamente aí na luz do trato respiratório. Então, você vê que é um outro mecanismo sinérgico, né? A IgA secretória se liga à bactéria, torna ela atrativa à fagocitose e você já tem, na luz aí do trato respiratório, uma bactéria que tem uma alta capacidade de fagocitose, que são os macrófagos. Bom, a microbiota residente, ela participa dos mecanismos de controle da própria microbiota, como também mecanismos de controle da invasão do hospedeiro por outras bactérias. Então, elas têm mecanismos para defender o território delas, entre aspas, falando em linguagem vulgar. Elas defendem o seu território. Como é que elas defendem? Um mecanismo muito simples é ocupando todos os receptores das células do epitélio. Por exemplo, das mucosas. Por exemplo, o epitélio da pele. Então, quando esses receptores estão ocupados, novas bactérias não conseguem se instalar nesse epitélio. Então, se você tiver contato com o patógeno, pode ser que ele não consiga fazer aderência direta, aderência específica a essa célula. Por quê? Porque os receptores dessa célula foram ocupados por bactérias da nossa microbiota. Então, é um mecanismo bastante inteligente. Ocupa o receptor,
e impeço a colonização daquele sítio anatômico por outras bactérias, inclusive os patógenos. Além desse mecanismo, que é um mecanismo bastante, entre aspas, pacífico, existem mecanismos mais agressivos às bactérias que tentam invadir aí esse território que está ocupado pela microbiota residente. E esses mecanismos eles são chamados genericamente de antagonismo bacteriano e de amensalismo. São coisas bem diferentes. O antagonismo é um mecanismo bastante específico, ou seja, a bactéria produz uma substância que vai ter ação letal sobre outras bactérias. Lembra do início do curso que eu falei da penicilina? A penicilina é uma substância produzida por um fungo que vai ser capaz de atuar em bactérias. É quase igual, né? É quase igual. Mas, neste caso específico aqui, não se trata de um fungo, se trata de uma bactéria. Então, esses fenômenos são muito específicos, diferentemente do fenômeno que acontece com os fungos, correto? Esse antagonismo mediado por bacteriocinas, ele é extremamente específico. Por exemplo, essa bactéria que está citada aqui, a Escherichia coli, ela pode produzir uma substância antibiótica que atua especificamente em outras amostras de Escherichia coli. Então, essa substância chamada colicina, ela age dentro da própria espécie. Então, é intraespécie. É totalmente diferente daquele mecanismo do fungo produzindo penicilina que vai atuar sobre uma bactéria. Fungos e bactérias são taxonomicamente muito distantes, correto? Aqui eu estou falando de um mecanismo que ocorre dentro da espécie. A Escherichia coli produz uma colicina que vai atuar em outra Escherichia coli. Então, é intraespécie. Aqui você está vendo como se detecta no laboratório essas bacteriocinas. Você semeia uma bactéria formando um tapete na superfície do meio de cultura, que está numa placa de Petri, e semeia a bactéria que você quer testar se produz ou não bacteriocina, formando aqui uma macrocolônia. Incuba a placa e quando as bactérias crescerem, se as bactérias dessa macrocolônia produzirem bacteriocinas, o que você vai observar? Um halo de inibição desta bactéria que deveria crescer aqui em manto, ao redor dessa macrocolônia. Então, as bacteriocinas são substâncias bastante conhecidas e estudadas. Hoje em dia, já estão descritas bacteriocinas de amplo espectro. São bacteriocinas que agem interespécies. E essas bacteriocinas, elas são particularmente importantes em microbiologia dos alimentos. Então, mais adiante no curso, nós vamos falar sobre elas. O outro mecanismo de controle é o amensalismo, ou seja, o próprio termo já indica para você o que é isso. A de negação e o estabelecimento de uma vida comensal. Então, é uma forma do hospedeiro impedir a colonização por bactérias em um determinado sítio anatômico. O melhor exemplo de amensalismo é o que ocorre na microbiota vaginal de mulheres que têm um ciclo menstrual instalado.
Então, estamos vendo aí o aparelho geniturinário feminino, né? Interessa para a gente a vagina. A vagina é a porta de entrada de áreas que são estéreis. Então, a vagina tem comunicação com a uretra, que leva a bexiga, que é estéril. A vagina tem comunicação com o útero, que também é estéril. Ou seja, você tem que ter mecanismos de defesa na vagina para proteger essas áreas estéreis. E, particularmente, isso é muito bem desenvolvido na mulher que tem um ciclo menstrual instalado. Ou seja, se a mulher tem um ciclo menstrual instalado, a natureza pensa que ela tem relações sexuais. E durante as relações sexuais, pode existir a penetração de bactérias justamente nessas áreas que têm que ser protegidas. E aí, o que a natureza fez? Dotou esse sítio anatômico de mecanismos de amensalismo que são extremamente eficientes. Como? Em uma das fases do seu ciclo hormonal, você produz grandes quantidades de estrogênio. Esse estrogênio vai agir no epitélio vaginal, fazendo com que essas células do epitélio vaginal acumulem glicogênio, um polímero de glicose. Esse polímero de glicose é extremamente atrativo para bactérias fermentadoras. E nós já vimos que os lactobacilos constituem a microbiota principal desse sítio anatômico, né? Lactobacilos, bactérias do ácido lático. O que essas bactérias vão fazer? Pegar esse glicogênio todo, fermentar, produzindo ácido lático. O que vai acontecer com o pH vaginal? Vai reduzir, vai ficar ácido. E o pH ácido vai proteger esse sítio anatômico. Então, se bactérias forem introduzidas nesse sítio anatômico, esse pH ácido vaginal vai ser extremamente adverso a elas. Então, esse é um mecanismo de controle extremamente interessante e que nós vamos detalhar um pouquinho mais, uma vez que grande parte da turma é constituída de mulheres e é muito bom ter um entendimento sobre isso. Outro efeito da microbiota, que é benéfico para o hospedeiro, é a síntese de vitaminas. Esse assunto aí é bastante discutível, tem gente que concorda, tem gente que discorda, mas, de uma forma geral, axiomaticamente, dogmaticamente, a gente diz que a microbiota sintetiza vitaminas importantes para o hospedeiro. Ou seja, são as bactérias simbióticas, vão produzir uma substância de interesse do hospedeiro. Quais são as vitaminas que a gente tem mais evidência de participação, né, produzidas pelas bactérias, principalmente do trato digestório? A vitamina K e as vitaminas do complexo B. E por que a nutricionista tem que saber disso? Todo indivíduo idoso que é tratado com antibióticos que atuem na microbiota do trato digestório tem que receber uma complementação dessas vitaminas. Senão, podem manifestar sinais e sintomas de avitaminose relacionados a essas vitaminas. Então, isso é uma prática comum quando você faz o acompanhamento de um idoso que está sendo tratado com antibióticos que atuam na microbiota intestinal, um medicamento complementar que tem que estar sempre presente na prescrição desse paciente são vitaminas do complexo B e, eventualmente, a vitamina K. Bom, como eu falei,
eu ia detalhar um pouco mais essa parte do ciclo menstrual, a importância aí de você conhecer o ciclo menstrual. Então, você tem aqui o que acontece, né, no endométrio durante o ciclo menstrual, ou seja, o endométrio é preparado para a anidação, né? Ele é estimulado, né? Ele vai ficando cada vez mais eutrófico, cada vez maior, e com a queda desse hormônio aqui, a progesterona, vai acontecer o quê? A menstruação. Ou seja, você já não tem mais o estímulo, né, para manutenção desse epitélio aqui, e ele acaba descamando e vai formar a menstruação. Mas, na realidade, o foco aqui é o epitélio vaginal. No epitélio vaginal, acontece um efeito semelhante, ou seja, você tem uma eutrofização aí do epitélio às custas do estrogênio. Então, o estrogênio faz com que esse epitélio fique hipertrofiado e que exista uma grande produção de glicogênio nessas células. E você repara que esse estrogênio ele sobe até o 14º dia e depois cai. Ou seja, ele sobe até a ovulação e depois cai. Ou seja, o que a natureza está mostrando? Bom, se a pessoa está ovulando, ela está mais atrativa ao ato sexual. Provavelmente o ato sexual se dará próxima à ovulação. Então, o que a natureza fez? A natureza fez com que esse hormônio preparasse a mucosa vaginal justamente para o ato sexual. Esse glicogênio que se acumula aí nesse epitélio, que fica totalmente diferente, você vê aqui um epitélio sob ação, né, estrogênica e um epitélio sem ação estrogênica, você vê a grande diferença. E isso se reflete também na microbiota. Por quê? Se você tem uma grande quantidade de glicogênio nesse epitélio, o que vai acontecer? Você vai ter um desenvolvimento da microbiota de lactobacilos desse sítio anatômico. Esses lactobacilos fermentam glicogênio, acidificam esse sítio anatômico e, se alguma bactéria for introduzida durante o ato sexual, ela vai encontrar um ambiente que é muito adverso a ela. Então, você vê que é tudo muito bem sincronizado, é tudo muito bem casado, é tudo muito bem pensado. E por que eu coloquei esse slide extra aqui? Para chamar a atenção aqui dos bacilos de Doederlein. Já citei isso, mas vou citar novamente, porque isso é importante. Muitas vezes, quando você faz aí a citologia esfoliativa cérvico-vaginal, que vulgarmente é chamado de Papa Nicolau, que vulgarmente é chamado de exame preventivo, no resultado vem referências a esses bacilos de Doederlein. Equivocadamente, eles são chamados, né, por uma questão histórica, de flora de Doederlein. E o que você pode encontrar no resultado do preventivo? A flora de Doederlein reduzida. E qual é a interpretação disso? A interpretação é que, possivelmente, a mulher está tendo um desequilíbrio hormonal. Porque se ela tivesse produzindo os hormônios, em particular o estrogênio, perfeitamente, ela teria uma flora de Doederlein perfeitamente desenvolvida e não reduzida.
Então, é importante você conhecer essas denominações e os reflexos dela, né? Se você tem um resultado de um exame preventivo que mostra para você uma redução da flora de Dodderline, certamente você tem algum desequilíbrio hormonal. Se você tiver na menopausa, se você não tem mais estímulo hormonal por causa da menopausa, certamente você verá esse relato, flora de Dodderline reduzida, correto? Apesar de eu citar várias vezes o termo flora, eu não concordo com ele, é uma mera referência histórica, correto? Referência de quando as bactérias eram consideradas vegetais, né? Flora, vegetais. Hoje em dia, a gente sabe que as bactérias não são vegetais. Consequentemente, esse termo é muito arcaico. Mas, como eu já expliquei anteriormente, existem algumas terminologias que se mantêm historicamente. Essa aí é uma, flora de Dodderline, correto? Na realidade, são os lactobacilos da microbiota vaginal. Como eu citei, muitas vezes, qualquer aumento da microbiota pode levar a efeitos desfavoráveis ao hospedeiro. Um efeito desfavorável muito conhecido é a halitose, né? É um odor desagradável que emana aí da boca de alguns indivíduos, ou seja, resíduos alimentares que ficam nas criptas da língua vão ser metabolizados, desculpe, pelas bactérias, e essas bactérias vão liberar compostos sulfurados voláteis. E esses compostos sulfurados voláteis vão dar o mau hálito. Como eles são voláteis, vão dar o mau hálito. Isso é tão importante do ponto de vista social que existem equipamentos, né, o halitômetro, que medem a liberação desses compostos sulfurados voláteis. Então, só reforçando algo que eu falei no início, esse problema, a halitose, tem a ver com a microbiota oral. A microbiota oral, ela é capaz de metabolizar resíduos da alimentação e liberar compostos sulfurados voláteis. O que estimula essa halitose? O que estimula as bactérias a produzirem compostos sulfurados voláteis? Alimentos que são ricos em aminoácidos sulfurados. E aí é que entra a nutricionista, né? Quando você está tratando desse problema, você impedir que na alimentação existam alimentos ricos aí em aminoácidos sulfurados, que estimulariam aí a produção de compostos sulfurados voláteis e que fariam a persistência desse quadro aí de halitose. Um outro efeito desfavorável da microbiota é a cárie dentária. As bactérias podem aderir ao esmalte dentário. Perfeito. Fazem a placa bacteriana. Perfeito. O problema é que, muitas vezes, existe a desmineralização do esmalte dentário pelos ácidos produzidos nessa placa bacteriana. E com a desmineralização do esmalte dentário, as bactérias acabam acessando os tecidos da polpa dentária. E aí você tem um processo infeccioso. Você tem uma doença que é a cárie. Então, as bactérias da microbiota oral, se não forem controladas, elas podem causar um efeito desfavorável, que no caso aqui é uma doença, é a cárie.
O outro efeito desfavorável da microbiota residente, que todo mundo conhece, né, é tão problemático socialmente quanto a litose, é a bromidrose plantar e axilar. O mecanismo de geração de odores desagradáveis é idêntico ao da halitose, correto? Então, esse problema decorre da produção de compostos voláteis que dão um odor desagradável a essas regiões. Então, é um problema de fundo bacteriano, correto? Bom, um efeito desfavorável não relacionado a bactérias é a candidíase cutânea. Nós falamos que existem áreas da pele que têm uma umidade aumentada. E citamos dois exemplos, que são as axilas e a região inframamária. As axilas são uma região da pele que tem uma sudorese aumentada, e essa região inframamária é uma região que permite o acúmulo de suor. Então, nessas duas regiões, você tem uma umidade aumentada. E isso aí é extremamente favorável às leveduras do gênero Cândida, em particular a espécie Cândida albicans. Todo mundo conhece a Cândida albicans por causa das infecções vaginais que ela causa. A candidíase vaginal é muito conhecida, é muito comum. Mas essa levedura pode estar presente na microbiota da pele e causar essa candidíase cutânea. Ou seja, sempre que você tiver uma umidade aumentada dessas regiões da pele, a Cândida albicans, principalmente, dessas regiões, pode se multiplicar e causar um processo infeccioso, causar um efeito desfavorável ao hospedeiro. A partir do momento que você trata a candidíase e controla a umidade desses locais, essa doença desaparece. A candidíase também pode acometer as mucosas. Então, todo mundo já ouviu falar de candidíase em mucosa. Dei um exemplo, a candidíase vaginal, também existe a candidíase oral. Agora, a candidíase oral, que é interpretada como uma doença boba e de fácil tratamento, quando o paciente é imunocomprometido, ela pode ter graves consequências. Então, você tem que estar atento a isso, porque hoje em dia existe uma população de indivíduos imunossuprimidos por causa de transplantes e outros tratamentos muito grande. E isso aí é muito comum. E isso aí é um dos motivos para você colocar a nutricionista em equipes multidisciplinares que fazem o atendimento desses pacientes. Um paciente que está com essa candidíase oral aqui, ele tem dificuldade de deglutir os alimentos. Então, ele vai receber, por prescrição da nutricionista, uma nutrição diferenciada. Então, a nutricionista vai entrar sempre em cena quando desses processos aí de candidíase oral em pacientes imunocomprometidos. E esse quadro é grave, porque essa candidíase pode se disseminar, pode se estender até o esôfago, e o indivíduo fica impossibilitado de se alimentar por via oral. E aí entra de novo a nutricionista, em que? Nas nutrições enterais e parenterais. Então, a nutricionista tem que conhecer esses quadros, porque esses quadros
fazem com que elas participem, né, do atendimento aí desses pacientes. Vou aproveitar a oportunidade para relembrar um assunto e introduzir um outro assunto relacionado aos fungos. Nós vimos na aula de fungos que as leveduras apresentam essas células ovoides características. Agora, uma coisa interessante é que quando você retira leveduras dessas áreas onde elas estão sendo patogênicas, né? Lembra, elas são oportunistas, elas estavam na microbiota, aconteceu alguma alteração, aumento da umidade ou imunossupressão, e elas começaram a causar doença. Curiosamente, elas mudam a sua morfologia. Elas formam essas estruturas tubulares aqui muito parecidas com hifas. E essas estruturas são chamadas de pseudo-hifas. E você não deve confundir isso com fungos dimórficos, correto? Lembra que é totalmente diferente. O fungo dimórfico, quando está causando doença, ele se apresenta na forma de levedura. Quando ele está no ambiente, ele se apresenta como fungo filamentoso. A cândida, nos processos infecciosos, ela vai formar essa pseudo-hifa, não é uma hifa, é uma pseudo-hifa, quando ela está causando doença. Então, você vê que é um fenômeno bastante interessante. Bom, já falamos várias vezes de antimicrobianos, de antibióticos. E, muitas vezes, quando antibióticos são prescritos, existe um grande comprometimento da microbiota do trato digestório. Então, quando existe uma alteração qualitativo-quantitativo desta microbiota, podem surgir efeitos desfavoráveis extremamente graves ao hospedeiro. Ou seja, se você receber por um tempo prolongado um antibiótico de largo espectro, que vai reduzir consideravelmente a sua microbiota do trato digestório, o que vai acontecer? Algumas bactérias da sua microbiota mais resistentes ao antimicrobiano que você está recebendo, elas podem predominar naqueles sítios anatômicos. E aí, você acaba de contrariar o conceito de microbiota. Por quê? Quando nós conceituamos microbiota, nós falamos que é um conjunto de micro-organismos composto por várias famílias, gêneros e espécies. E, neste caso aqui, você vai ter o predomínio de uma única espécie. E aí, essa única espécie, ela pode causar efeitos desfavoráveis extremamente graves para o hospedeiro. Então, existem bactérias que são capazes de causar esse quadro aqui, que é chamado colite pseudomembranosa. Colite, porque é uma inflamação dos cólons, e pseudomembranosa, porque existe um acúmulo na superfície do epitélio de pus e fibrina que parece uma membrana. Por isso, pseudomembranosa. Então, você olhando aqui, essa peça de necrópsia, e você olhando essa endoscopia aqui, você vê que na superfície do epitélio se desenvolve essas áreas onde você tem pus e fibrina, formando essa pseudomembrana.
Esses quadros são extremamente graves e decorrem do quê? Da ação desses antibióticos de largo espectro dizimando a nossa microbiota, fazendo com que as amostras prevalecentes, as que sobrevivam, que geralmente são micro-organismos da nossa microbiota que têm essa capacidade de causar infecção nesse sítio anatômico, causem a colite pseudomembranosa. Duas bactérias estão particularmente envolvidas aí nessa colite pseudomembranosa. O Staphylococcus aureus, que é uma bactéria tipicamente resistente a antibióticos, e o Clostridium difficile. Então, essas bactérias causam com frequência esse quadro de colite pseudomembranosa. Outro quadro muito comum e complexo de ser resolvido são as endocardites de válvulas que apresentam lesões prévias. Muitas vezes nós temos doenças que lesam as nossas válvulas cardíacas. E isso é um grande problema. Por quê? As válvulas cardíacas, como você está vendo aqui, elas têm uma superfície extremamente lisa, justamente para impedir que bactérias façam aderência a essa estrutura. Se você tem alguma doença que lesa a válvula cardíaca, essa válvula cardíaca vai expor algumas substâncias que são extremamente atrativas às bactérias. Extremamente atrativas é forma de dizer. São substâncias para as quais as bactérias têm receptores de ligação. Então, as bactérias vão se aderir, vão fazer aderência a essas áreas lesadas das válvulas cardíacas, causando um quadro chamado endocardite, né? Uma inflamação interna do coração. Na realidade, uma infecção, porque é causada por bactérias. Então, você observa aqui, você tem uma válvula cardíaca e você vê que na borda dessa válvula cardíaca existem vegetações, né? O tecido cicatricial, o processo inflamatório causa ali uma vegetação. E isso é um grande problema. É um problema hemodinâmico, né? Essa válvula não vai funcionar direito e essas vegetações podem se soltar e causar embolias. Então, são quadros extremamente graves. E por que é importante você saber isso? Muitas vezes, as pessoas, quando fazem ecocardiograma, essas lesões valvulares são apontadas no exame. E o profissional da área de saúde tem que saber que esse indivíduo é um indivíduo suscetível a essa endocardite bacteriana. E algumas coisas são um grande risco para esse tipo de indivíduo. Por exemplo, um simples tratamento dentário. Um simples tratamento dentário faz com que bactérias da microbiota oral caiam na corrente circulatória e vão colonizar essas áreas lesadas das válvulas cardíacas. E aí eu vou voltar a um grupo de micro-organismos que eu citei anteriormente, que são os Streptococcus viridans. Os Streptococcus viridans, que são prevalentes na microbiota oral, durante o tratamento dentário, caem na corrente circulatória e vão fazer esses processos de endocardite. Consequentemente, se você sabe que o indivíduo tem uma lesão na válvula cardíaca, o profissional, o dentista, tem que ser comunicado.
E muitas vezes, dependendo do tratamento dentário, ele só pode fazer o tratamento dentário na vigência do uso de antibióticos, para proteger aí essas válvulas cardíacas. Bom, a pergunta que fica sempre é: a microbiota é imprescindível? Essa pergunta foi respondida nos anos 50, 60, com uma ciência que é a gnontobiologia. Ou seja, nesta ciência aqui, você cria animais que não têm microbiota. Você cria animais germe-free ou axênicos. Como é que você faz isso? Você está vendo aí algumas câmaras completamente fechadas, esterilizadas. Você bota a alimentação e água também esterilizados. E como é que você bota o animal aqui dentro? Você faz a cesárea, o recém-nascido não tem microbiota, e você bota imediatamente aí nesse ambiente estéril. Ele vai se desenvolver num ambiente estéril. Consequentemente, ele não vai ter microbiota. Então, a microbiota é imprescindível ao homem ou outros animais? Não, desde que você faça aquelas complementações, principalmente de vitaminas, que nós citamos anteriormente. Então, você consegue ter animais germe-free? Sim. Você consegue ter animais sem microbiota? Sim. Com um único detalhe, e que é muitíssimo importante. Esses animais têm uma sobrevida pequena. Então, a expectativa de vida deles é bastante reduzida. Em geral, eles morrem de câncer. E aí vem a pergunta: por quê? Em relação ao assunto que nós já comentamos, a microbiota é extremamente importante para a maturação das células do sistema imune. Esses animais axênicos não têm essa maturação das células do sistema imune. Consequentemente, quando surgem células neoplásicas, o sistema imune não defende o hospedeiro contra essas células neoplásicas. Então, é uma ciência muito interessante, é uma ciência muito útil, principalmente em estudos de imunologia, e mostra o papel fundamental da microbiota na maturação do sistema imune. Isso pode ser reproduzido para seres humanos? Sim. Como você está vendo aqui nessa imagem, existem seres humanos que nascem com defeitos imunes que são incompatíveis a uma vida normal. E aí eles são colocados, né, dentro de ambientes semelhantes a esse, semelhantes ao de criação aí dos animais germe-free, e permanecem ali. Toda alimentação é estéril, esse ambiente é estéril e eles não têm microbiota. Por quê? Como eles têm um grande comprometimento do sistema imune, qualquer micro-organismo pode ser um grande problema para eles. Logicamente, a mesma coisa que acontece com esses animais germe-free acontece com esses seres humanos, correto? Esses seres humanos aí, eles já foram retratados em filmes, né? O menino da bolha. Por quê? Porque a criança vivia dentro dessa bolha que protegia ela dos micro-organismos que estão no ambiente. Bom, chegamos ao final da microbiota. Espero que vocês tenham sobrevivido. É um assunto, de novo, eu informo, muito importante. É imprescindível que você tenha um entendimento geral dessas 3 aulas que foram dadas.
É importante que você faça os exercícios do Google Formulários e os disponibilizados pelas nossas monitoras no Socrative. E eu tenho certeza que vocês ficaram com muitas dúvidas. Aproveitem o estudo sincrônico para esclarecer essas dúvidas. Se você acompanhou atentamente as aulas de microbiota, você viu que é um assunto que tem uma interface com a sua vida profissional muito grande. Então, comece a se preparar para a vida profissional, entendendo bem esse assunto. Eu agradeço muito a atenção de vocês, desculpe a extensão das aulas, mas esse assunto é muito importante. Eu tentei ser bem lento nas explicações para tentar atingir um nível de conhecimento de vocês que seja bastante adequado à compreensão dos temas posteriores. Novamente aí agradeço a atenção de vocês, muito obrigado aí pela atenção e até a próxima atividade sincrônica.